Boa noite. Termina nesse Globo Repórter a reportagem sobre extraterrestres. Nesse programa vamos conhecer mulheres que dizem ter sido usadas em experiências genéticas dos ETs e até tiveram filhos com eles. Um pesquisador mineiro afirma que figuras do nosso folclore são, na verdade, naves espaciais. Na investigação do repórter Domingos Meirelles sobre os ETs, uma das histórias mais impressionantes começa numa sessão hipnose. Essas cenas são de um vídeo amador. Uma brasileira que diz ter vivido um contato com seres extraterrestres em 1986 se submete a uma hipnose regressiva para recordar essa experiência. Imagens gravadas por estudiosos brasileiros em 1989. Essas são cenas de um filme lançado em 1991. A personagem principal também se submete à hipnose para lembrar exatamente o que aconteceu. O que são essas imagens de uma regressão? O que é esse conteúdo? Quer dizer, são fantasias, são alucinações ou são fatos reais? Quer dizer, atualmente está se chegando à conclusão que são fatos reais. Quer dizer, em qual realidade nós não sabemos? Quer dizer, o que está provocando essa fenomenologia no inconsciente das pessoas que está sendo recuperado nessas regressões, nós não sabemos. Mas o fato é que ele é repetitivo, e ele é repetitivo no mundo inteiro. Ele segue o mesmo padrão, então ele não pode ser só fantasia. A jovem brasileira, que também diz ter tido um contato com seres extraterrestres, foi uma das pacientes da psicóloga Gilda Moura. Há vários meses que ela vem sendo acompanhada pelo médico Luciano Stanca. No dia 14 de junho de 1986, Beth, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Beth subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Foi uma experiência assustadora. E Beth só concordou em nos dar essa entrevista sem se identificar. Ao entrarmos na rua da casa da minha tia, nós tivemos assim até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada e imóvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto esta luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa lembrança que vocês guardavam antes da hipnose. Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos numa sala. Como é que é a sala? Descreva. Eles estão levando minha prima. Aonde? Para um outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências assim clínicas com a minha prima e comigo eles colocaram através do meu nariz, da minha narina direita, uma espécie de chips. E esses chips ele foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente, e ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado. Dava a impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Eles acompanhavam através de um visor. Essa é a lembrança que você tem. Exatamente. Eles tinham assim uma maneira de olhar pra gente que parecia assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam assim com uma profundidade e ao mesmo tempo com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo os médicos, só 2 exames radiológicos poderiam dizer se ela realmente tinha algum implante na cabeça. O primeiro, uma tomografia computadorizada, não revelou a presença de nenhum corpo estranho no cérebro da jovem. O segundo, a ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido?
nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos 6 meses a 1 ano. Então, nós já esperávamos o não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico, que é reabsorvido pelo corpo depois de algum tempo. Essa história, alguns cientistas acreditam e outros desconfiam. Mas as dúvidas são só dos pesquisadores. A própria personagem já chegou a uma conclusão. Apesar de toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti assim que há uma ligação maior, uma ligação profunda, que eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. Uma ligação que me dá assim me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Um encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela que ensina técnicas de controle da mente com tanta autoridade, há alguns anos nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. E eu fiquei observando aquelas nuvens quando de repente eu vi passar uma luz que veio de uma para outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve assim um clarão muito grande, acompanhado de um som que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão, em função do som. Como eu não vi nada, porque aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do Carmanguia, né, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente, para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um vulto grande, todo apagado, assim, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião, e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado, que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente, na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro, entendeu? E eu senti o meu corpo tão leve que eu me senti como se fosse uma pluma. E eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Bianca diz ter sentido o corpo pesado. O carro onde ela estava foi suspenso e em segundos ela se viu dentro de uma nave. Aí pouco depois, abriu uma porta no fim daquela escada em cima e desceram então 2 rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi: seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse: eu sou Bianca, e você quem é? Ele disse: eu sou Carran. Falei: de onde? Carran de onde? Ele disse: de Clermer. Clermer fica onde? Ele falou: Clermer é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta: quem explica como o carro em que ela viajava sumiu da estrada para só reaparecer 2 dias depois, em outro lugar, e a 300 quilômetros de onde estava? Você acreditaria na existência de uma criança gerada por um ser humano e um extraterrestre? Parece ficção científica, mas é também a hipótese mais nova entre os estudiosos de ufologia do mundo inteiro. Este filme, baseado em histórias reais relatadas ao psiquiatra e ufólogo Buddy Hopkins, conta a experiência de 2 mulheres. Elas teriam sido sequestradas por seres de outros planetas
para terem seus óvulos extraídos e fertilizados com o sêmen de extraterrestres. Teriam sido cobaias para experiências genéticas. O principal objetivo dessas experiências, segundo os ufólogos, seria produzir um ser híbrido, uma mistura de ser humano com extraterrestre. A principal finalidade dessa mistura, para muita gente, seria o fortalecimento da raça dos ETs. Para outros, seria apenas o aprimoramento da nossa própria espécie. Essa senhora, a quem vamos chamar de Suzy, viveu uma experiência dessa natureza. Dona de casa, mãe de 3 filhos, não foi fácil para a brasileira Suzy contar o que viveu. Exatamente a mesma história das mulheres do filme Intruders. Ela diz que em 1984 foi sequestrada em sua própria casa por seres estranhos e levada para uma nave. Suzy se diz mãe de uma criança extraterrestre. Ele é praticamente muito parecido comigo, só os olhinhos dele que puxa o lado dos outros lá, né? Que tamanho? Olhinho, ele deve ter mais ou menos uns 9 anos, uma criança de 9 anos. Já. Difícil de acreditar? O caso de Suzy já foi exposto em um congresso internacional de ufologia e não chegou a ser uma surpresa. Os especialistas que ouviram a psicóloga Gilda Moura, que investiga a história há anos, também apostam na tese das experiências genéticas. O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não, o caso da Suzy não é único, nem na ufologia brasileira, nem na ufologia mundial, tá? Já tem relatos de milhares de casos como esses, não só nos Estados Unidos, no Brasil. Só no meu consultório eu já tenho vários. Mas como acontecem esses sequestros? Tanto na história de Suzy, como na do filme, seres estranhos surgem na casa das mulheres escolhidas e as carregam para lugares que depois elas mal conseguem lembrar. A brasileira Suzy precisou se submeter a uma hipnose regressiva para recordar esse momento. Eu tinha uma memória bastante clara de uma certa noite, ou de um desses dias em que eu estava num local onde meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços e eu tinha vários tubos na boca, no nariz, e foi retirado um óvulo meu. Olha, nós temos diversas descrições dessas experiências, né? Mas, de um modo geral, elas seguem um padrão, tá? Um dos padrões é aquele que a Suzy já relatou, e um segundo seria uma inseminação, que nós não sabemos se o óvulo é retirado, é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador, por sucção, tá? E depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido, ou se ele já é inseminado na própria pessoa e o feto é geralmente retirado entre 3 e 4 meses de idade. Muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez. Ela pode até sentir algum distúrbio hormonal, sentir que engrossou um pouco, o seio está endurecido, mas ela não tem muita ideia de que esteja grávida. Ela permanece com as suas funções biológicas normais. Isso. Agora, muitas vezes ela chega até a saber que está grávida. E depois esse bebê desaparece e ninguém sabe como esse bebê desapareceu. O americano Buddy Hopkins reuniu um arquivo tão grande de casos como este que já tem suas conclusões sobre os objetivos das experiências genéticas. No Congresso Internacional de Ufologia, em Curitiba, ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião. Ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque têm um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso. É como se estivessem em busca de algo que o organismo deles precisa. Mas cruzar a fronteira desse mundo desconhecido, real, tem sido uma experiência dramática para essas mulheres. Suzy diz que repetiu várias vezes essa viagem. A última, ela nunca mais esqueceu. Estava então dentro do berçário. E lá você então vê. Era um berçário? Era um berçário. E esse berçário era enorme. E tinha vários incubadoras. Você via lá dentro os fetos, todos eles monitorados em formação, né?
eram como se fossem úteros artificiais, e eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido. Mais tarde, eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético. E quando eu olhei, eu costumo dizer sempre isso, eu não tenho palavras no dicionário para descrever A sua emoção. a minha emoção, o meu sentimento. Eu não posso olhar o céu hoje como qualquer pessoa. Eu não tenho uma parte espiritual perdida lá em cima. É um pedaço meu que me toca profundamente, que eu sei que está vivo lá. Katy Davis é a americana que no filme Intruders, como a brasileira Suzy, teria sido sequestrada por extraterrestres e submetida a experiências genéticas. O nome é fictício, mas o filme tenta mostrar cada detalhe dos relatos reais em que foi baseado. Esta imagem não é do filme, é real. Uma foto da mulher que inspirou a personagem Katy Davis na cozinha de sua casa, mostrando a marca de um corte que apareceu em seu corpo sem nenhuma explicação. Para o ufólogo Buddy Hopkins, este é mais um sinal que não deixa dúvidas. Eles, os visitantes extraterrestres, acreditam que o corpo humano contém elementos genéticos que podem contribuir para aperfeiçoar a raça deles. Ou seja, eles não são inimigos para nos conquistar e nem amigos para nos ajudar. O que eles querem é resolver um problema deles. E as provas disso são muito fortes. Como Katy Davis e como a brasileira Suzy e muitos outros, ela se considera uma vítima. Vítima involuntária de fenômenos, no mínimo, estranhos. E pode fazer parte, quem sabe, de um certo grupo de pessoas que, mesmo sem querer, conseguiu viver o futuro.